Amém? Amém. Agora eu convido a igreja a se colocar de pé para juntos cantarmos o hino 150. Nesse momento, eu convido os irmãos a se colocarem de joelhos para juntos falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Tua bondade e misericórdia para com cada um de nós. Somos agradecidos, Pai querido, pelos amigos e irmãos que estão aqui conosco nessa noite, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa se fazer presente em cada coração aqui nessa noite, ó Deus. Pedimos também que abençoe o pastor que vai ministrar a Tua palavra, que ele seja, ó Deus, um instrumento usado por Ti, e que a Tua palavra, ó Deus, toque nossos corações, para que possamos estar mais perto do Senhor a cada dia. Fica conosco, abençoe o culto dessa noite, ó Deus, é o que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Quero entregar tudo, enfim, de
Convidamos os irmãos a fechar os olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por essas ofertas aqui apresentadas, também os dízimos. Pedimos ao Senhor, Deus, que abençoe elas, para que elas sejam, Deus, instrumentos nas Tuas mãos, como símbolo de adoração, de entrega, mas também, ó Deus, como uma forma de avanço da Tua obra nessa terra. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós e que possamos ser liberais em nossos recursos para a Tua obra. É o que Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que alegria e que felicidade poder estar aqui com vocês para compartilharmos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o pão que nos alimenta. Portanto, nesta noite nós vamos nos alimentar do pão espiritual. Estou feliz também porque tem alguns amigos e irmãos aqui conosco, nos visitando. Pessoas que são muito especiais para nós, né? Que a gente já considera como nossos irmãos em Cristo. Acabei de conhecer ali um irmão que sempre vem aqui, irmão José. É José? Irmão José. É vizinho do irmão Maranhão. E aí o irmão Maranhão vem, e aí o irmão Maranhão, né, tem um companheiro para vir para a igreja, né? E eu já desafiei ele já para fazer uma visita para ele. Ele falou, pode ir, pastor. Ele mora perto do irmão Maranhão. E a gente, assim que puder, viu, irmão Zé? A gente quer fazer uma visita lá na sua casa. Geralmente eu costumo ir na hora do almoço, tá? Já estou assustando o homem. Eu já estou assustando o homem, viu? Antes de chegar, já estou... Calma, irmão. Irmão José, na verdade eu não como muito. Quem come muito é minha esposa, tá? Pode ficar tranquilo que no dia que eu for lá, mas eu como pouco. É a minha esposa que come muito. Estou vendo aqui meu amigo Gilson, o jovem Gilson está ali, ó. O Gilson está aqui. O Gilson está trabalhando por aqui, né, Gilson? Que Deus abençoe aí. Igreja de Portelinha, irmão. Vocês conhecem, né? O jovem pregador, irmão. Quando ele vinha aqui, ó, sugue, né? Coloque para pregar, coloque para fazer JA, é um jovem dedicado, é um menino de Deus, tá? O Gilson. Foi ancião da igreja, esse ano está como ancião. Ano que vem ele vai trabalhar na área jovem da igreja, é um menino muito comprometido, tá? Graças a Deus. É um menino solteiro também. Não conseguiu casar porque ele não é tão bonito assim. Assim, só os bonitos casam, né? Os feios ficam assim, isoladão. Mas o Gilson é um menino que eu admiro muito ele, as brincadeiras à parte, mas é um jovem dedicado, um menino de Deus. Gosto muito do Gilson, ele sabe disso. Tenho uma admiração muito grande por ele. Vamos abrir a Bíblia, vamos abrir a palavra do Senhor. Tem mais alguém aqui que eu não conheço? Todo mundo daqui já, né?
Eu já conheço. Vamos esperar abaixar aí as pessoas sentarem, né? Para a gente se aquietar. Enquanto isso, você vai abrindo. Vamos ouvir só o barulho aí das páginas da Bíblia, né? Quando você folheia a Bíblia, vamos ouvir só esse barulho do folhear da Bíblia, que está lá em Josué, capítulo 2. A mensagem está em Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. E o versículo 1 em diante. Eu estou de olho no horário aqui, que eu pretendo ser breve. Josué, capítulo 2, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos esperar que todos achem. Josué, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos esperar que todos se sentem. Tem lugar aí na igreja. Josué, capítulo 2, e o versículo 1 em diante. Queria também aqui dar boa noite para os nossos amigos internautas, né? Você que está nos assistindo aí da sua casa ou vai assistir esse sermão mais tarde, né? Que Deus possa abençoar você, possa estar com você, com a sua família. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. Verso 4. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, e não sei para onde eles foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. E antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Ele disse: bem sabeis que o Senhor vosso Deus, bem sabeis que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saía do Egito, e também o que fizera aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Você já deve ter lido isso aqui na Bíblia, né? O povo de Israel estava prestes a tomar posse da terra de Jericó. Antes disso, o grande líder Josué enviou 2 homens. Vai lá e espiem a terra. Rodem, passeiem nela e observem o que tem lá. Eles foram, olharam a terra, e a Bíblia diz que eles viajaram. E eles chegaram em uma casa de uma mulher para se esconder,
porque estavam sendo seguidos pelos homens de Jericó. Os soldados estavam seguindo eles. Eles perceberam, os 2 espias perceberam, e eles então tinham que caçar um meio de se esconder, porque senão seriam pegos e a missão então seria um fracasso. Aquela missão, irmãos, dada pelo grande líder Josué, ela deveria ser cumprida na íntegra. Então, portanto, os 2 espias, eles tinham que ser diligentes, eles tinham que ser espertos, eles deveriam cumprir a missão, e essa missão deveria trazer êxodo, mas parece que alguma coisa estava dando errado, porque eles começaram a ser seguidos de longe. O povo judeu era conhecido, né? O pessoal olhou assim e falou: olha, esse cara não é daqui não, não é daqui mesmo. E aí falaram: olha, eles estão parecendo com aquele povo, aqueles judeus lá, e nós vamos perseguir para ver o que eles querem. E aí foi notificado então os soldados então trataram de procurar quem eram os homens. Quando descobriram que tratava-se de israelitas, e a fama do povo de Israel já corria por todas as partes, todo mundo sabia, era notório o que esse Deus, o Deus desse povo fez. Correu por todos os lados quando o Mar Vermelho se abriu. As notícias se espalharam rapidamente, todos os reinos ficaram sabendo que esse povo, quando eles chegavam numa terra, eles tomavam conta. Esse povo, eles conquistavam qualquer terra. E eles não conquistavam essa terra porque eles eram tão bons assim. Eles conquistavam porque eles tinham um Deus, e esse Deus estava na frente das batalhas. Yahvé é o nome desse Deus poderoso. E esse Deus poderoso é que protege esse povo. Sabe que coisa, irmão? O povo de Israel era conhecido como povo poderoso, não porque eles eram poderosos, mas porque eles tinham um Deus poderoso. Essa é a diferença de quando você tem ao seu lado o Senhor dos Exércitos. Olhando, irmão, para nós, quem olha para nós, olhando para você, quem é você? Você não é nada, mas quando você está com Deus, você é tudo. O povo não era nada. O que o povo tinha, irmãos? Não tinha soldados treinados, não tinha nada. Morava em tendas, não tinham reis. As nações se gabavam que tinham seus reis dirigindo. Não, o povo de Israel não. O povo de Israel tinha Deus, e por ter Deus, eles tinham tudo. A notícia correu, a notícia se espalhou, e esses homens então procuraram um lugar para se esconder. E a Bíblia fala, qual foi o lugar que eles procuraram para se esconder? Na casa de quem era Raabe? A prostituta. É isso aí, John. Raabe era prostituta. Eles se esconderam para lá de repente, porque nesse lugar não se levantaria suspeita, né? Na casa de uma prostituta, entra gente, entra homem, sai homens. Então eles imaginaram o seguinte, e a Bíblia fala que ela morava sobre o muro da cidade. Eles pensaram o seguinte: nós vamos se esconder aqui, porque aí vão achar que a gente só veio aqui se divertir. 2 homens entraram lá, entraram na casa da mulher, e os soldados então de Jericó entraram na casa da mulher, e aí cadê o homem? Os homens, cadê? Entraram aqui na sua casa. É nesse momento, irmãos, que entra o papel dessa mulher. É nesse momento que nós vimos aqui que Deus pode usar qualquer um de nós. Deus usa qualquer um, irmãos, da forma que Ele quer, quando Ele quer, como lhe apraz. No dia que o homem falha em ser um mensageiro do Senhor, Deus pode usar uma pedra. O próprio Jesus disse: as pedras clamam se o homem não clamar. No dia que o homem deixou de confiar em Deus, na providência divina, e arrumou aí as suas malas, e por ambição ele foi fazer algo que Deus não mandou, Deus usou uma jumenta para repreender ele. Eu estou falando de Balaão. Ele teimou em não seguir o que o Senhor disse. Aí o Senhor usou uma jumenta. Aí a jumenta deu o recado para ele: tu está errado, tu está me batendo, e aí o anjo aparece. E o Balaão: oh meu Deus do céu, não.
a jumenta eu vou deixar com vida, agora você merece a morte. Aqui, irmãos, nós vimos um cenário aqui muito interessante, né? Os 2 homens na casa da prostituta Raabe. Eu imagino que aquela mulher olhou assim para aqueles homens e ela já viu que aqueles homens também não eram dali. Esses homens estavam fugindo e ela identificou que esses 2 homens eram do povo de Israel. E naquele momento, a Raabe, ela começa a falar para os espias: eu sei quem são vocês. Eu imagino que os espias pensaram o seguinte: agora nós somos fritos. Agora só o Senhor por nós, porque a gente está achando que a mulher ia achar que nós éramos um cliente dela, mas ela sabe quem somos nós. Mas para surpresa deles, a mulher fala: eu sei quem é vocês, mas eu sei quem é vocês por causa do Deus que vocês têm. Porque o Deus que vocês têm, aí ela começa a falar. Ele destruiu aqui os 2 maiores reinos, Seom e Og, ele destruiu. Ele também abriu o mar vermelho e fez o povo passar. Eu sei quem é o Deus de vocês. A mulher, irmãos, a prostituta, ela sabia quem era o Deus de Israel pelos feitos, pelas maravilhas que Deus havia feito. Ela sabia, irmãos, quem era Deus. Sabia? Há muitas pessoas por aí, irmãos, que conhecem a Deus, sabem quem é Deus pelos seus feitos. Nós só precisamos ir até essas pessoas e falar para essas pessoas, esclarecer a elas quem de fato é esse Deus. A cidade de Jericó era uma cidade condenada. Deus havia dito para Abraão, há mais de 400 anos atrás, Deus havia dito que ia dar para ele toda essa região, toda a terra, tudo seu, onde tu pisar o pé, tudo, vai ser tudo seu. Só que eu não vou dar agora porque a medida da iniquidade dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, precisa alcançar certa medida. Quando essa medida de iniquidade, de pecado alcançar, eu vou desapossar eles da terra e será de vocês. Aí veja, irmãos, aqui nós temos aqui uma promessa de Deus, Deus cumpre suas promessas, mas ao mesmo tempo uma promessa condicional. Os amorreus deveriam, os jebuseus, os gigazeus, alcançar a medida de sua iniquidade, e aí Deus dá um prazo. Cumprir esse prazo, e esse prazo ultrapassa aí os 400 anos, e agora o povo de Israel começa a desapossar todas aquelas nações, porque aquelas nações haviam abandonado o Senhor Deus. Deus havia dado um tempo de graça para eles. E chegou um momento que Deus falou para os seus líderes, para Moisés, para Josué, para os juízes, para os reis. Deus disse o seguinte: a medida da iniquidade deles alcançou o seu limite. Agora, onde pisar a planta do vosso pé será de vocês. Nós estamos vivendo em um mundo, numa época, em que a medida da iniquidade desse mundo está chegando ao final. E Deus precisa de homens e mulheres que saia e anuncie e fale que este mundo está condenado e Deus está vindo para buscar os seus. Assim como a cidade de Jericó estava condenada, hoje você também vive um mundo condenado. Você precisa, e eu também, falar para esse mundo que ele está condenado. Pedro fala que os elementos da terra se desfarão, derreterão. Eu estou fazendo ano bíblico. E aí Paulo fala que a natureza também geme com dores de parto diante deste mundo pecaminoso. Então, nós já estamos no ápice. A ira de Deus, irmãos, ela vai chegar. Esse mundo, o pecado, será destruído. E nós precisamos falar, nós precisamos anunciar. E tem muitas pessoas aí fora, tem muitas Raabes aí fora, que estão prontas, irmãos, para nos receber em seus lares. E aí é nesse momento que nós temos que falar para essas pessoas que o mundo está condenado. E Deus está vindo. E Ele precisa salvar, e Ele quer salvar a todos aqueles que chegarem a Ele. O versículo 11 diz bem assim: ouvindo isto, é Raabe falando, ouvindo isto, desmaiou o nosso coração e ninguém
há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dele usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai, minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Raabe agora faz um pedido para os espias. Eles pedem aos espias que intercedam e que salvem a vida dela e da família dela. Raabe agora roga por toda a sua casa. Sabe, irmãos, Raabe aqui, ela tem certeza absoluta que nessa batalha o Senhor será vitorioso. Raabe não está confiando no povo dela. Ela sabe que um conflito vai acontecer. Ela sente que vai acontecer um conflito, uma guerra entre dois povos. E agora Raabe coloca bem claro de que lado ela quer estar. Que lado ela quer estar? E aqui ela fala: eu já sei que o Senhor vosso Deus, Ele é Deus lá em cima e é Deus aqui embaixo. Ou seja, Ele ganhará essa batalha. Ele ganhará. E eu já quero rogar a vocês que, por favor, não permita que eu morra, não permita que a minha família morra. Isso é certeza, irmãos, de que Deus ganharia a vitória. É certeza. Ela não tem dúvida. E nós estamos falando de uma mulher, irmãos, que a Bíblia diz que era prostituta. Nós estamos falando de uma mulher que conhecia o Deus de Israel porque ela ouvia falar nos feitos que ele fez. E essa mulher creu convictamente de que esse Deus era tão poderoso que poderia derrubar, irmãos, a fortaleza de Jericó. Os muros de Jericó eram uma fortaleza intransponíveis. A tecnologia da época, por mais avançada que eles tinham, as suas catapultas que lançavam pedras, né, grandes, sobre muros, não ia fazer efeito, porque os muros eram muito fortes. Raabe sabia que o Deus de Israel era muito mais forte do que aquelas fortalezas. Ela sabia que seu povo estava condenado. Ela sabia que Deus ia vencer. E agora ela diz: por favor, tenha misericórdia de mim. E ela fala: salve a minha família. Salve minha mãe, minhas irmãs e toda a minha casa. Tenha misericórdia da minha casa. E ali é feito um pacto entre os espias e ela. Diz assim, irmãos, o pacto que foi feito entre eles, verso 18: se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio e de escarlata à janela por onde vos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em tua casa caia sobre nós, se alguém nele puser as mãos. Os espias dizem o seguinte para Raabe: aqui está o sinal que nós vamos dar para você. Esse cordão vermelho será colocado sobre a tua janela. Quando nós viermos aqui destruir a cidade, tomar a cidade, se esse cordão, esse é o sinal vermelho, não estiver na tua janela, que a gente possa identificar a tua casa, os outros soldados vão ver, a gente vai falar para o nosso líder, Josué, os Espíritos estão dizendo, vamos falar para o nosso líder, né, vamos levar diante dele e damos a palavra, a nossa palavra, que se você colocar esse cordão, não vai acontecer nada com você nem na sua casa. Mas se você não colocar esse cordão vermelho, que o sangue de sua família caia sobre a sua cabeça e não sobre a nossa. O sinal feito para salvar a vida de Raabe consistia de um cordão vermelho. E quando se fala em vermelho, você lembra de quê? Do sangue de Cristo. Raabe foi salva porque um cordão vermelho identificava a sua casa.
Aí a Bíblia diz, irmãos, que Cristo, com o seu sangue, Ele também nos liberta, Ele também nos salva. É o sangue de Jesus que nos livra do mal, é o sangue de Jesus que nos livrará da perdição, é o sangue de Jesus que pode livrar você que está me ouvindo do outro lado aí da tela. É o sangue de Cristo, é a misericórdia de Cristo, é Ele, o cordão vermelho. E aí, irmãos, eu quero levar vocês agora para ler comigo, no capítulo 6, a partir do versículo 22, aonde acontece aqui a entrada do povo de Israel na terra de Jericó. Eu quero que vocês leiam comigo. Versículo 22. Então disse Josué no caso Josué 6, verso 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, a seu pai, a sua mãe e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-na, tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa do seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Quando invadiram a cidade, Josué chamou os 2 espias e disse o seguinte: observai a casa da prostituta e salvai de lá todo mundo. Aí a Bíblia diz que eles tiraram para fora da cidade Raabe, o pai, a mãe, as irmãs e toda a sua parentela. Aí foi primo junto, foi prima, foi sobrinho, todo mundo foi. Todo mundo foi salvo. Eu creio que se ela tivesse o cachorrinho ali, até o cachorrinho foi tirado. Tudo foi livrado da morte. E diz a Bíblia que ela habitou no meio do povo de Israel até o dia de hoje. Deus livrou Raabe e deu o privilégio de Raabe viver entre o povo de Deus, sendo ela parte do povo de Deus. Não mais a prostituta. Não mais a mulher que vendia o corpo para ganhar o sustento. Não mais uma mulher idólatra. Mas agora uma mulher que fazia parte do povo de Deus. Raabe, irmãos, casou com um homem chamado Salmão. Ela casou, e esse Salmão era israelita. Aí eles 2 casaram e tiveram um filho. O nome do filho era Boaz. E Boaz casou com quem? Com Ruth. E tiveram um filho chamado Obed. Aí Obed teve um filho e casou. E esse filho chamava Jessé. E Jessé teve um filho. E como era o nome desse filho? Davi. E Jesus veio da linhagem de quem? Então Davi, Raabe tornou-se tataravó do rei Davi e ancestral de Jesus. A prostituta. A mulher que ninguém dava nada. A mulher prostituta. Se Raabe hoje estivesse vivendo no nosso meio, talvez um da gente ia falar o seguinte: logo ela? É ou não é? Porque a gente gosta de jogar na cara dos outros o pecado. Ela? Logo ela? Olha quem Jesus foi escolher para ser parente dele, irmão. Tu queria ter uma parente dessa? Talvez não. Mas Cristo, irmãos, Ele aceita todos nós. Aí eu fico olhando para a vida de Raabe. Se Raabe, Ruth, fizeram parte da família de Deus, irmãos, eu também posso, em nome de Jesus. Tu também pode. Raabe fez parte do povo de Deus e viveu entre eles, diz a Bíblia, até o dia de hoje. E aí nós temos, irmãos, da sua linhagem, o grande rei Davi, que Deus falou, não vai faltar ninguém nesse trono. E essa promessa de que ninguém, não faltaria sucessor no trono de Davi, se estende, irmãos, até o nosso Senhor Jesus Cristo, que é rei.
E aí nos torna príncipe, cada um de nós aqui, no seu reino. Ele nos salvou, irmãos. E Ele nos chamou para fazer parte da sua família. Eu faço parte da família de Deus. Você faz parte da família de Deus? Se você faz parte da família de Deus, então diga amém. Eu creio, irmão. A família de Deus é composta por toda raça de gente, cor. É composta por pessoas de todos os lugares, todas as tribos, línguas e povos. Aonde você chegar nesse vasto mundo, ali tem alguém que é povo de Deus. Por isso, se em algum momento da sua trajetória, da sua caminhada cristã, se você se sente fora desse povo, eu queria dizer para você, Deus está chamando você. Deus está chamando você para que você possa vir para Ele, fazer parte desse povo. No mês de novembro, a Igreja Adventista ela celebra o grande reencontro, restaurados. Deus é aquele que restaura, é aquele que busca a ovelha que está perdida, a ovelha que está caída. Portanto, se na sua trajetória cristã, em algum momento, você se sentiu longe de Deus, saiba que Deus estende os braços para você e Ele quer que você volte de novo para a sua família, para o seu lar. E não tem coisa melhor do que estar entre família. E nós aqui, irmãos, aqui é uma família e nós estamos entre família. Quer você fazer parte do povo do Senhor? Quantos aqui desejam fazer parte do povo do Senhor? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar você. Deus possa guardar você. E eu quero me dirigir agora especialmente para o irmão José ali, onde eu conversei com ele ali. E ele disse assim, pastor, eu já fui da igreja, eu já fui batizado na igreja. Por algum motivo desviou. E eu queria dizer para o irmão José que Deus está de braços abertos, irmão. Tá bom? A igreja também está de braços abertos aqui. Eu estou de braços abertos também para o Senhor. E eu dizer para o Senhor que acima de nós aqui está o sangue de nosso Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar. E é Ele que vai nos trazer de volta para o seu povo. E eu imagino, irmãos, no livro do Apocalipse fala, no capítulo 5, verso 19, lá fala da grande reunião, onde todos entoarão um cântico, né, de louvor ao Senhor nosso Deus. E eu quero estar junto, irmãos, com todos os salvos, de todas as épocas, de todos os tempos. Eu quero estar junto nesse grande coro, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, um hino, um cântico, que eu nem sei como é que canta ainda, só na eternidade para saber. Mas todos os salvos estarão louvando, estarão cantando e engrandecendo o Senhor Jesus. Por isso eu quero chamar o irmão Valmir agora. O irmão Valmir, ele vai também louvar o Senhor. E eu queria, venha Valmir, e eu queria dizer para você, Valmir, eu não sei cantar, Valmir. Eu vejo você cantando assim, Valmir, eu sei lá, eu penso, meu Deus, porque o senhor não, né, Valmir? Mas aí Deus falou assim, meu filho, minha graça te basta. A minha graça te basta, meu filho. Eu acho que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele olhou para mim assim e falou, não, filho, é melhor você pregar mesmo. Mas, Valmir, eu gosto de louvar ao Senhor. Só que quando eu leio o livro do Apocalipse, diz que todos louvarão o Senhor. Aí então eu vou louvar o Senhor, irmão. Com todos os salvos, né? E que Deus possa abençoar a todos nós. E abençoe meu amigo, meu irmão Valmir também. E que Deus abençoe você, abençoe todos nós. Amém. Quero convidar aqui o nosso coral para cantarmos juntos. É o coral, né? É o coral, pastor. Aí, ó, em coral eu até canto, mas tem que ser acima de 200 vozes. A do céu vai ser melhor. Vamos tentar dividir os microfones, porque na rádio não sai. Vai se dividir assim um pouquinho. Tá. Tentar dividir os microfones para vocês, para sair na live, tá? Dividir assim, para sair divididão assim, tá bom? Ok. Tá.
A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, 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 por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me
Deus seja louvado, né, irmãos? Eu me rendo a teus pés, que possamos nos render aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite de estudo da tua palavra. Estamos aqui, Senhor, rendidos aos teus pés. Estamos aqui, ó Pai, clamando ao Senhor. Estamos aqui nesta noite com os corações voltados para o Senhor, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo. Cuide de nós, Senhor. Coloca nas tuas mãos neste momento a tua igreja, e que o Senhor, com a tua infinita misericórdia, possa estender a tua graça sobre nós. E que o Senhor possa colocar no nosso coração, a cada dia, o senso da missão que o Senhor concedeste para cada um de nós, em pregar e anunciar a este mundo que o Senhor está voltando, e que o Senhor virá para buscar os seus e levá-los para a Canaã celestial. É em nome de Jesus, Senhor, que nós clamamos por estas bênçãos, hoje e sempre. Amém. Irmãos, eu quero pedir agora a atenção da igreja, que nós vamos fazer